Tá aqui batendo um papo com a Gisele Ramos aí. O que você está fazendo aqui, Gisele? Vai descansar? Ô, Juvenci, por que seu apelido é Ted? O Edivaldo do Copacabana. Eu sei o significado de Ted. É Ted, T-E-D? Não, mas o Edivaldo aí... É o terror? É o terror? É aquele terror? Ele tá equivocado, é meu apelido é Tete. Então você não é o terror. Não, é T-E-T-I. Vou explicar por que é Tete rapidamente. Porque meu nome é Juvenci, não é qualquer... As correspondências aqui da Band já mostram... Eu te chamo de Juvenci, eu acho mais bonito. Meu nome é Juvenci, é um nome difícil de uma criança pronunciar, a diferença de um ano. E ela me apelidou como Tete e ficou. De pronunciar. Ela quem? Você não falou? Ela, minha irmã Lilian. Sim, total. Um beijo. Quer dizer que... Minha irmã linda. Quer dizer que seus pais colocam o nome dela de Lilian e o seu de Juverci. Isso. Que é o nome do seu pai. E meu irmão chama Cristiano. Olha aí, legal. O seu Juverci, parabéns aí pela iniciativa. Tá assistindo a gente. A partir de hoje é só Juninho. Tá bom. É só isso que eu tinha para falar agora? Eu acho que é. Aqui, sobre a questão do Ronaldinho Gaúcho. O Assis, semana passada nós informamos aqui que o Assis disse, aliás, disse não, enviou uma mensagem tratando da reunião com o Calil. Que essa te reunião convidou para jantar com ele ontem. Acontece, mas eu não sou fácil assim não, e outra coisa, não quero ser amigo de ninguém não, só relação profissional. Então, enviou a mensagem dizendo, olha, a reunião acontece só depois do dia 3, o Ronaldo já me disse que quer permanecer no Atlético, inclusive poderia abrir mão de algumas vantagens. Isso é importante. O Calil... A Dimara já fez hoje. Só que aí o que acontece? O Assis tem um filme Queimadaço lá no Sul. Né? Porque negociou com o Atlético, mas tinha negócio feito com o time de lá do Sul e tal. Então os caras, como é que você acredita? Cara, mas... Se ele é o agente do jogador e você quer informação sobre a negociação, você vai perguntar pra quem? Rio de Janeiro também é Ronaldinho. Você vai perguntar pra quem? Rio de Janeiro também é Eu não posso ligar lá em São Paulo e querer saber disso com quem? Com o agente do Luiz Fabiano. Não, pode. Claro. Se é o Assis disse, o negócio acontece, a reunião acontece depois do dia 3, quando o Calil retorna de viagem. No vídeo lá em Marrakech, o Calil disse, ele vai ficar. Ele vai ficar. Não é isso? Foi. Agora eu quero perguntar a vocês. É um bom negócio a permanência do Ronaldinho? Começa com você, Dimara Oliveira. Eu acho que em termos do que o Ronaldinho apresentou nessa reta final, exceção a Libertadores, não. Sinceramente, não. Em termos de custo-benefício, não. Mas... Como não, custo-benefício? Qual é a melhor relação que o Ronaldo tem de custo-benefício? Não, mas, Everton, eu estou dizendo essa reta final. Houve a contusão, houve a história, ele não voltou da mesma forma e no Mundial não foi o objetivo esperado. Ponto. Isso é verdade. Libertadores foi o que foi a importância que ele teve. Então, por aí, não. Mas, em termos de continuidade, do que esse grupo vai ter, da referência que ele é para muita gente, do espírito vencedor, do ídolo que ele é, do que ele joga, desse futebol que ele vai recuperar no novo trabalho, aí é sem dúvida nenhuma. Onde é que você vai arrumar outro jogador desse para adaptar de novo? Tá bom, aí você fala assim, tem o Kaká. Tá bom, você traz o Kaká, paga mais ainda para ele, aí ele tem adaptação, tem isso aqui. Então você tá com o Ronaldinho. Pronto, acho que o Kaká, por mais que queiram colocá-lo, né, no mesmo degrau do Ronaldinho, não dá nem para começar a discussão. Né? Juvenci, a permanência do Ronaldinho seria uma boa para o Atlético? Perfeitamente, claro. Produtividade, nem tanto. É bom ressaltar isso. Não está produzindo muito, mas teve uma contusão grave, o prejudicou. Mas ele mostrou toda a categoria daqueles golaços de falta que ele fez no Mundial. Ele joga muita bola, tem uma categoria impressionante. Produtividade é um ponto a ser questionado, mas a visibilidade que ele traz para o Atlético, o que ele fez com que o Atlético crescesse mundialmente é uma coisa fantástica. O próprio Mundial mostrou isso. Acabou o jogo, ele foi ovacionado no estádio, você estava lá, você viu. Ele tirou a bandeira do Marrocos lá. Onde ele tinha guardado a bandeira, Cadu? Ele estava com um casacão, tirou assim do casaco. Então, eu acho que é uma boa sim ele continuar. Rio Grande do Sul, ele está queimado. Rio de Janeiro. Empate! Mais ou menos. Nós, como nosso amigo, está concordando contigo. Rio de Janeiro, ele saiu daquela forma. O Rio de Janeiro não serve de base. São Paulo tem essa Palmeiras quer. São Paulo tem essa o Palmeiras quer ter minha avó. Os Palmeiras querem Dona Juvencina. O Palmeiras quer todo mundo. Tem minha avó Lídia. Tem minha avó Lídia aqui. Então, o São Paulo acho que ele não tem espaço em lugar nenhum, porque o futebol paulista está capenga pra caramba. Então, acho que a melhor pro Ronaldinho é continuar aqui. Cadu Doné, o povo quer ouvi-lo. E antes, só um pequeno pitaco com respeito ainda sobre a questão do Ronaldinho. Você pega um atleta que vai pro Mundial, aí contra o Raja, ele vai lá e empata um jogo cascudo demais, porque o Galo perdeu na bola, o Raja foi melhor. Aí o Ronaldinho vai lá e empata, cobrando falta. Ele fez 2 contra o Vitória, foi lá contra o Raja, meteu mais 1. Fez 4 em 3 jogos. Aí, o time sai.
time sai, perde pro Raja. Eu vi gente questionando o Ronaldinho. Não. Ah, mas o jogador... Mas ele jogou que é o mal. principal... Não, mas peraí. O jogador que é a principal peça do Atlético se escondeu. Mas quem jogou? Ninguém. Ninguém. Porra! Desculpa, falei porra, não era falar. Poxa. Eu escutei pô. Então, mas como é que você vai questionar? O cara vai lá e faz o gol. Ou seja, ele tá ali para fazer muito mais do que aquilo. Mas e tem uma bola parada, o cara vai lá e faz o gol. Mas o time não joga. A culpa é dele. Não, do time todo. Que isso? Olha, não tem isso. Eu quero... É mais ou menos. Tem que dividir em duas partes isso aí. Ronaldinho é uma boa ele ficar no Galo? Olha, para divulgar a marca Atlético no mundo, para fortalecer o time em termos de marketing, não há nome melhor. E eu fiquei mais convicto disso depois dessa viagem. A gente foi no voo do Atlético, em cada lugar que o Ronaldinho chegava, era uma loucura assim que eu nunca tinha visto igual. O Kaká não é igual nesse aspecto, você tem razão, não tem um nome... Lá no Mundial, ele era mais requisitado que os jogadores do Bayern. Não estou falando que ele é melhor, é claro que hoje o Ribéry joga muito mais, está mais novo, uma figura extraordinária. mas de estrela, de adoração, Presença. de fascínio, ídolo, presença, isso não tem igual. Então, há um preço muito bacana nisso. Agora, sinceramente, em termos técnicos, de jogar, de funcionar para o time, coletivos é um termo melhor do que técnicos, porque técnico ele tem muito. Ele, nesse futebol moderno, de correria, de intensidade, de marcação, de compactação, o Ronaldinho não se encaixa tanto. Então, tem que pesar. O que vale mais? Você tem um jogador que tem qualidade, mas que às vezes não vai funcionar tanto e que vai trazer um benefício extra-campo gigantesco, ou você vai ser mais racional, mais objetivo e olhar o bem do time? É a opinião de cada um. O que você vai pesar? Eu quero deixar claro, eu acho que para o time, em termos ali de funcionamento do conjunto, pelo que ele ganha, eu não sei se vale a pena, não. Agora eu vou E agora as redes sociais, o mundo vai cair em cima Não. Sua opinião foi bem elaborada, fundamentada. Mas o que eu estou querendo dizer, eu discordo de você, porque o Atlético tem 105 anos de história. O Atlético ganhou um título em 71. Não adianta querer desmerecer a Conmebol, as duas que o Atlético ganhou, não. Muita gente, isso não vale nada, mas vale. É título internacional. Corresponde à Sul-Americana hoje. Isso. Justamente. Ponto. Justamente. Né? Querem sempre desmerecer e tal, mas não adianta. Engraçado que o São Paulo ganha a Sul-Americana com o Ney Franco. Uma festa na Paulista. Né? Mas a Conmebol não vale nada. Essa história não cola. Pelo menos comigo não cola. É porque muda o nome e acha que não vai Aí você traz nada. um cara, que é o Ronaldinho. Aí o Pierre dá uma entrevista e fala, ele faz o que ele sabe, a gente corre por ele. Isso caiu tão bem no grupo, que o grupo foi lá e chegou, quase conquistou um brasileiro, né? O Fluminense teve a mãozinha, eu falava isso aqui, vocês brigavam comigo, dizia que não, mas tá aí a gente mostrando cada dia que tem mesmo. Aí, vice-campeão, no ano seguinte conquista o estadual e vai para uma Libertadores, com ele sendo uma peça muito importante, e ganha a Libertadores. Você ainda vai questionar a qualidade desse cara. Aí ele vai para o Mundial, aí ele faz 2 gols em jogos cascudos em que o time não se apresentou bem. Ou seja, ele foi uma peça muito importante para o vexame não ter sido maior no Mundial. Então como é que você vai questionar? É a relação que as pessoas têm com o copo meio cheio ou meio vazio. Uns enxergam meio cheio, outros enxergam meio vazio. Mas não dá para questionar o que esse cara fez pelo Atlético. Não, isso e o que o Atlético fez por ele também. Isso né? mais ainda. Foi uma relação, uma simbiose. Simbiose. Muito boa, Cadu. Simbiose, é nova, né? Muito boa. Vocês vão falar do Cruzeiro aqui. É prima da sinergia. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Esse menino Mike aí, esse lateral do Cruzeiro, isso joga muito. Nossa Senhora. Aí... O lateral Mike na mira do Benfica, nas especulações dão conta de que o clube português... Porque a imprensa lá de Portugal também, pessoal, trabalha. Então a gente fala baseado no que a gente vê e onde lá, né? Trabalho, né? Claro. Então, de que o clube português ofereceu ao Cruzeiro 13 milhões de reais 13 milhões para contar com a revelação do Cruzeiro lá em Portugal. Isso é engraçado, Recentemente o Mike renovou o contrato com o Cruzeiro até 2016. Né? E o jornal A Bola que deu essa notícia aí. 13 milhões, Gilmar Oliveira, é pouco para o que o Mike joga e ainda pode jogar? Eu, sinceramente, se sou dirigente, não venderia, não. Não, agora não. A gente até falou sobre essa questão de vender jogadores revelações. Está aí o Leandro Damião que não nos deixa mentir, né? Quando você segura demais o que acontece. Mas nesse caso específico aí, as cifras oferecidas pelo Mike, se são essas mesmo, nada a ver, né, gente? Imagina, não tem. Para uma saída de um jogador, principalmente numa posição difícil como é a questão da lateral, pelo que ele
joga neste momento, o momento dele tem que ser muito mais valorizado. A própria renovação dele foi a ver com essa valorização mesmo, da multa contratual e tudo. Se for essas cifras mesmo, o moço vai ficar por aqui, porque o Gilvan não vende, não. É exagero meu, Juverci, dizer que Mike e Marcos Rocha... E esquece o que ele fez no Mundial. Estou dizendo na bola. Mike e Marcos Rocha são os dois melhores laterais do Brasil hoje? Eu só faço uma inversão. Eu coloco Marcos Rocha e Mike. Sim. Mas perfeitamente são os dois melhores laterais direitos Você no vê a Brasil. qualidade do elenco do Cruzeiro, né? Sem dúvida. O Mike, a bola que joga, e ele fazia esse revezamento com o Ceará na ala direita. Eu acho que o Mike ele tem uma pequena deficiência ainda, que é a questão de marcação. Mas, ele se manda muito, ele é quase um ponta-direita, né? Ele lembra muito aquele antigo posicionamento de ponta-direita. Que é muito bom pro futebol italiano, claro, futebol com português, certeza. o tipo de jogo que eles fazem. O Mancini foi muito bem lá nesse quesito, né? Indo muito mais à frente. Mas aí largou de ser lateral de vez. Né? Exatamente, é o jeito do jogador que eles gostam. O Luciano está dizendo aqui que ele pode, inclusive, e isso deve acontecer, ser o lateral da seleção nas Olimpíadas. É verdade. Sim, Como é que você vai abrir mão de um jogador? Naturalmente isso vai acontecer. Ô Matos, eu sei que você está assistindo a gente, ô Matos. Você não vai vender o cara por 4 milhões de euros, né? Não vai. Não, não vai vender, me ajuda aí. 13 milhões de reais é brincadeira, né? Agora, já tem gente falando que o negócio já foi feito, né? Que a renovação do Mike teria sido aquela história. Vou renovar, sobe a multa rescisória e aí tal. Eu não acredito que tenha sido, não. Para mim, a base desse time vai ficar. Tomara que não tenha sido, porque eu também acho pouco. Everton Ribeiro, vai ou fica? Vai. Você acha que vai? Eu acho que fica. Depois da Libertadores? Ô, Cadu, me diz uma coisa. Aliás, a gente estava falando disso na redação ali agora. A Libertadores, a fase final da Libertadores acontecerá depois da Copa. Então, após a Copa do Mundo. Aí segura o Everton para a Libertadores. Digamos que o Cruzeiro chegue na fase final. Aí tem a Copa. A janela fecha antes, depois ou durante a fase final da Libertadores? Na verdade, você acha que a FIFA pode mudar? O que aconteceria, fecha antes, né? Só que o que aconteceria poderia ser igual no caso do Bernard, né? O cara é vendido e libera para jogar. É 31 o negócio de agosto, de repente poderia ter sido feito, mas libera depois da Libertadores. Foi parecido Você com esse ano. apresenta o contrato. Porque ao invés da Copa do Mundo foi a Copa das Confederações. A diferença é só que é um torneio mais curto. 15 dias, a Copa do Mundo é um mês. Só que dá para fazer isso. Isso já foi feito até com o Ramires também. Não era exatamente ano de Copa, mas essa questão do cara já estar vendido. Pois é, mas isso não é ruim. Porque questiona-se muito o fato do Cuca já ter fechado com o Shandong Luneng. Eu acho péssimo. Os dois, se só o Cuca você fechou. Que fala o nome do time, parabéns. Né? Não, mas todo mundo sabe. Não, mas todo mundo fala o time da China, vai pra China. Então, o Cuca ter fechado com ele e a informação de que 2 jogadores do Atlético seguiriam com o Cuca, é óbvio que esses 2 jogadores também já foram contratados. Mas olha, a negociação já aconteceu. Eu até acompanhei a repercussão lá depois desse caso do Cuca. Eu, sinceramente, discordo da maioria. Eu não acho que isso fez tanta diferença, não. Aliás, você esteve em Marrocos. Eu confio no seu poder de síntese para contar alguma história curiosa que você tenha visto lá, envolvendo jogadores ou não, que te chamam muito a atenção, se é que aconteceu alguma coisa. Não, curiosa teve muito, mas mais na parte turística, assim. Mas falando de futebol, eu fiquei impressionado como o Atlético não fez, na prática, o que fez nos treinos. Porque eu assisti os treinos todos os dias e acompanhando o trabalho lá, eu fiquei mais confiante do que eu estava quando eu saí de Belo Horizonte. Porque o treino estava sendo muito bem feito. O hotel do Atlético era um palácio, era uma coisa espetacular, o investimento, o cuidado com isso. Tem gente que já está criticando até essa parte, depois que deu errado é fácil. Começa a ser criticado tudo. Isso foi perfeito. O Atlético estava no melhor lugar possível, era um lugar assim de outro mundo. Então, assim, eu fiquei surpreso como o jogo não refletiu o que a gente viu no treino. Nos treinamentos do Atlético, por exemplo, essa parte de correria, de marcação, pressão, estava acontecendo. O treino estava funcionando, o time estava jogando bem no treino. O Ronaldinho estava correndo pra caramba no treino. Então, assim, isso foi uma curiosidade, porque você vê o treino todo dia, você conversa todos os dias com o treinador, com assessor de imprensa, jogadores, você vê, opa, tá dando tudo certo, o trabalho tá bem feito. Então não é porque que deu errado que eu vou mudar o discurso. Então não encaixou o jogo, perdeu, taticamente foi errado, o outro time foi melhor, porque essa parte, para mim, o trabalho foi bem feito. Tem uma informação que o nosso repórter, aliás, o extraordinário Léo Gomide,
extraordinário, Léo Gomide. Tá voltando hoje, né? Que tá voltando hoje de Marrakech, passou o Natal, né? Foi, O último brasileiro em Marrakech. Aqui é trabalho, eu tô falando, vocês lá acreditam. no Souks de Marrakech. Olha só. Então, o Léo Gomide trouxe uma informação ontem, através das redes sociais, no plantão natalino, porque a gente não para, né? De que a situação envolvendo os 2 jogadores do Atlético poderia ter sofrido uma reviravolta. Que o Chandon vai levar o Montijo e, naturalmente, com o Montijo seguindo para lá, a cota de estrangeiros estaria fechada, encerrada, e aí os 2 do Atlético não seguiriam. Então, a informação do Léo Gomide, o Montijo pode seguir e o Chandon vai pagar muito, muito, muito caro pelo Montijo. O Montijo tem que pagar caro, porque o Montijo ganhava 450 mil no Cruzeiro, estava infeliz, né? É bom futebol, mais um capítulo do futebol é uma bênção, né? O Montijo, veio ganhando uma micharia, 30 mil dólares, veio pro Cruzeiro, chegou ao ponto de ganhar 450 mil reais. 740 aumentos de salário, né? Uma loucura de aumento. Ficou infeliz no Cruzeiro, foi embora. E aí os 2 daqui vão ficar infelizes, se tava tudo certo, se não tava. O que eu não entendo, até o questionamento feito pelo Cris, é que como vai levar um Montijo, que é estrangeiro, e levariam 2 do Atlético, que a cota não bateria com os 2 do Porque Atlético? tem aquele menino do São Paulo, né, o Aloysio. É o Boi Bandido. O Boi Bandido está sendo cogitado também, pode ser ele o outro. Então talvez as opções. Então trocaram os 2 do Atlético pelo Boi Bandido e o Montijo. Exatamente. Agora aqui, deixa eu te falar, falaram com os caras, porque a gente sabe que falaram, né? O próprio Cuca anunciou. O Cuca anunciou na coletiva, tô levando 2 agora, não levo mais daí. Porque não é assim, o Cuca não vai anunciar na coletiva e falar assim, eu vou pensar quais os 2, e aí durante as férias eu ligo e aviso. Lógico que não. Não, o negócio já tinha sido, pelo menos o contato foi feito. O cara não leva 2 por levar 2, ele leva 2 caras que ele quer. Aqui, eu vou levar pro programa do Everton, vou trazer o Everton Ribeiro e o Ronaldinho. Vou contratar o Everton Ribeiro e o Ronaldinho Gaúcho. Mas não é assim que funciona. Baco não toca assim, exatamente. Baco não toca assim. E quem fica com o prejuízo? Se todo mundo acha que houve, o Cadu falou dessa questão técnica mesmo, né, da bola, que o Atlético perdeu na bola, também acho, mas você teve uma série de coisinhas que levaram a tudo isso. Entre as coisinhas estão essas histórias, né? Quem vai, quem fica, quem foi pra lá já sabe. Quem vai ficar com prejuízo agora? Esse negócio do Cuca, eu sei que já falaram muito disso, mas eu não estava aqui, então eu quero falar um pouco. Eu não consigo conceber um jogador de futebol entrar diferente no Mundial, que é uma coisa mais importante para ele na carreira, porque o treinador foi embora. Esse tipo de influência não existe. O futebol tem essas lendas, essas coisas. O jogador, o Cuca não vai ficar no que vem, isso está, nossa... Me matando. Isso não tem, o cara entra para jogar por ele e tal. Ao mesmo tempo que, por outro lado também, eu não acho que o Cuca chegar e falar, joguem por mim, faz a diferença também. O cara tá lá para jogar por ele, pela carreira dele, pelo lado profissional. Então, eu não acho que influencia nem pro bem, nesse sentido, vamos jogar pelo Cuca, nem pelo mal. Saiu antes. Você não acha que um conjunto de fatores, por exemplo, o Cuca de repente se despede antes, tem o assunto dos 2 jogadores, e aí um salário que possa, não estou dizendo que tá, que eu não sei, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, né? Salário, premiação atrasada, aí o descontentamento dos jogadores, porque diz que no hotel só é luxo, é bacana, não tinha nada de entretenimento, os caras ficavam dentro do quarto, você sabe que jogador, o cara quer ter mais mordomia do que já tem, né? É normal que isso aconteça, então dentro do quarto o tempo inteiro, o trabalho de logística muito criticado, aquelas 7 horas lá em Portugal, tá, pra gente é normal, jogador, os caras, não posso e tal. Você acha que esse conjunto de fatores não pode levar o jogador, de repente, a entrar em campo e não render? Eu não estou dizendo que foi isso, tá? Para mim, perdeu, vou falar de novo, na bola. Também. O Raja jogou mais, correu mais, marcou melhor e ganhou o jogo. Ponto. Você sai de casa. Aí, Cadu, você está vindo para a televisão, aí o pneu do seu carro furou. Aí você vai trocar pneu. E aí o melado descendo, você trocando pneu, aí você arrancou o carro, o cara te dá uma lambida na moto, quebra seu retrovisor. Você vai entrar aqui, encontra com o Júlio. Aí pede aumento, o Júlio vai caçar aumento no inferno, cara. Aí você desce na redação, pega o Juversi de ovo virado e começa a te encher o saco. Você vai entrar com a mesma pegada aqui? Vai entrar frenético. Mas isso não aconteceu, assim, né? Não é exatamente o mesmo exemplo. Não é porque o cara só saiu. Se o Juversi sair um dia, tomara que isso não aconteça, ele for morar em Londres, trabalhar na BBC, alguma coisa assim, a gente não vai chegar que isso aqui... não aconteça? Porque quer você por perto. Quer você por perto, ou então você me leva. Agora, eu não... Igual o Cuca, né? O Cuca leva 2, né? Isso é parceria, pô. Isso é lealdade, velho. Eu já falei, pra onde eu for,
Se amanhã eu sair daqui, eu vou... Léo Gomide... Você sempre fala são os meus repórteres. É só o pessoal da rádio mesmo. Gedmar falou, e eu, Fernando de Dimar. A história minha com os meus irmãos, Gomide e Ramalho, começou há muito tempo. Para onde eu for, os caras estarão comigo. Vamos pegar esse mesmo exemplo que você utilizou de outro setor, o setor da mídia. Se o seu chefe avisa que vai sair, você vai e faz o programa de um jeito diferente? Claro que não. Você vai e apresenta do mesmo jeito. Depende, se for Juvesil, eu choro. Mas você vai ficar triste, né? Você vai ficar deprimido, tá? Você não vai entrar... Não tem essa coisa de atrapalhar do jeito que as pessoas falam. De tudo que você falou, de todas essas coisinhas, o que eu acho que pode ter atrapalhado, eu até penso que não, se eu tivesse que apostar, mas que eu acredito que tem uma chance de ter atrapalhado, essa coisa de salário, porque a gente está no meio do futebol e a gente sabe que isso interfere, mesmo que seja só um mês, mesmo que seja só 13º. Mas a história lá, Cadu, eles falavam que isso tinha acontecido mesmo? Você chegou ao seu ouvido que tinha atraso? Chegou, mas não com aquela coisa assim, temos certeza, de forma enfática. Então, eu até não divulguei a informação, porque eu achava que não era o momento e também porque não tem certeza. A gente está falando aqui... Gente, eu tenho 20 segundos, tá? Só para lembrar. Aqui é 5 segundos. Ele falou sobre a questão de salário atrasado ou não, que a gente não sabe se existe ou não. O Juninho Paulista, dando uma entrevista hoje para a Band no Jogo Aberto, ele falou assim que prejudica sim e que já aconteceram vários boicotes. 6. 2009, Cruzeiro, premiação da Libertadores, final. 3, obrigado, IBC. 2, obrigado, Cadu. 1. Olha, eu volto dia 6, se Deus quiser, e ele há de querer. A partir de amanhã, Júnior Brasil, Zilzil comanda. Meu irmão Júnior Brasil que está em casa, um beijo para você. Comanda os donos da bola aqui na tela da Band. Bom Natal, bom Ano Novo e a gente se fala. Um abraço, tchau, pessoal.